Olá, professor e professora, educador e educadora que nos acompanham agora pela TV Comunitária e pelas redes sociais da TV Comunitária e do Simpro DF. Sejam bem-vindos a mais um programa TV Simpro. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Reinventando a Biblioteca, com um rato de biblioteca, olá, Olá. e com a professora Raquel Gonçalves. Olá. Esse rato de biblioteca, gente, é o Racumim. Seja bem-vindo, Racumim. Muito prazer. Eu sou Racumim da Silva Parmesão, rato de biblioteca, e moro lá numa escola em Taguatinga. E esse projeto é um projeto muito interessante que completa agora, no próximo dia 6, 20 anos. E eu gostaria de saber, professora Raquel Gonçalves, como surgiu o projeto e qual era o objetivo, né? Bom, esse projeto a gente fica muito feliz de estar completando 20 anos, porque ele começou, na verdade, como uma brincadeira em sala de aula, já que trabalhamos com criança, já que a gente mexe com a fantasia, com o lúdico, a gente queria contagiar essa criança para que o espaço da biblioteca fosse um espaço interessante para ela, fosse um lugar que ela tivesse o desejo, a vontade de frequentar, não porque fosse uma tarefa de escola, não porque a professora tivesse um horário, um cronograma para que ela frequentasse a biblioteca, mas a gente queria que realmente ela se sentisse dona daquele espaço, que fosse um espaço dela, que fosse um espaço gostoso, que fosse um espaço atraente. Então a gente viu que brincar com os personagens, fosse fantoche, fosse a gente mesmo vestido de fada, de bruxa, era algo que fazia com que as crianças ficassem bastante interessadas, né? E sempre estavam com vontade de voltar e queriam saber sobre personagens. E a princípio a gente tinha uma aranha que a gente pediu emprestado de um projeto que era de Belo Horizonte, da revista Maia Educando. E a gente viu que essa aranha era que os meninos tinham gostado muito porque ela fazia teia nos livros quando as crianças não liam. E só que a gente tinha que devolver a aranha, que não era nossa, era emprestada. E a gente, eu e Maria Célia, que trabalhávamos juntas nessa ocasião, pensamos como que a gente poderia criar um personagem que fosse nosso. E a gente ficou escutando, né, os barulhos que vinham da biblioteca. Daí foi que Racumim surgiu. Barulho aqui, barulho ali, a gente escutou o ratinho, né, E Racumim querendo racutia. roer os livros da biblioteca, que era o Racumim, né, Racumim? Pois é. E a minha mãe, a princípio, mandou lá para poder eu roer todos os livros daquela biblioteca, de todas as escolas, mas eu cheguei lá, eu ficava curioso, como toda criança, escondidinho, e assuntando aquelas professoras falar de livro, de letra, e depois falava que se a gente juntasse a letra, a gente aprendia a ler. E aí eu comecei a gostar, e aí aprendi. Só de escutar lá, eu aprendi a ler e vi que é uma maravilha, que aquilo é um tesouro quando a gente aprende. E eu comecei a ler cada história maravilhosa, e aí comecei uma luta com a minha mãe, para fazer ela gostar de ler também. Que maravilha, que Porque preciosidade. a mãe do Racumim não é uma rata fácil, sabe? Ela é uma rata muito difícil, queria que ele destruísse os livros a toda prova. Essa história é a história de O Rato na Biblioteca, que está completando 20 anos. Essa história aqui, pessoal, que completa 20 anos no próximo dia 6 e que vai ser comemorado também, né, no próximo. Mas já já a gente vai falar sobre as comemorações dos 20 anos de O Rato nessa biblioteca. Eu queria que você me contasse, Racumim, como é que era a escola quando você conheceu a biblioteca, como era o ambiente, como eram seus colegas? Olha, eu morava com a minha mãe lá perto da escola, então a minha vida de rato era só roer. Eu ficava lá passeando, via criança correndo e brincando, mas eu não achava graça nem nada daquilo, só achava graça de roer. Depois que eu aprendi a ler, aí eu comecei a me interessar, a querer fazer amigos, e aí entrei no clima e numa batalha com a minha mãe. Antes ninguém ia lá na minha casa, não fazia barulho, eu não escutava barulho de criança, só escutava um zum zum lá longe, assim, correndo atrás de bola. Depois mudou tudo na minha vida. E além do Racumim, Raquel, quem eram as pessoas envolvidas
assim, que te ajudaram a desenvolver esse projeto, a elaborar esse projeto? Bom, a gente começou inicialmente, né, eu e Maria Célia, quando a gente criou o personagem Hakumi Hakutia. Antes disso, a Maria Célia, ela fazia parceria com outras professoras. A escola, ela foi inaugurada em 1964 e desde lá que ela já tinha uma biblioteca. E sempre teve essa coisa assim de contar história, de brincar, e eram projetos, vamos dizer assim, mais tímidos com relação a criar um personagem como foi quando chegou o Hakumi. Quando o Hakumi chegou foi uma transformação, porque a gente pensava que ele era um rato passageiro, que era uma brincadeira passageira, e na verdade ele tomou conta, né, da fantasia, do imaginário das crianças. As crianças não paravam de ir à porta da biblioteca e de perguntar notícia, e de querer saber. Então a gente teve que buscar parceria de todos os lados. Tanto os pais para nos ajudarem no registro de livros, porque aí a gente foi criando vários projetos paralelos para alcançar esse interesse que as crianças tinham pela sala de leitura. Eles queriam cada vez mais participar, então a gente começou a criar um projeto, por exemplo, de teatro, para poder sanar essa vontade dele, porque a gente brincava com as histórias, colocava as crianças para ser os personagens, para imitar, e eles começaram a gostar daquela brincadeira. Então a gente começou a fazer um projeto com eles que se chamava Do Livro ao Palco. A gente tirava uma história do livro, Maria Clara Machado, Pedro Bandeira, e levava para o palco. E as crianças de 10 anos, começou tudo misturado as idades, mas depois a gente pegou só as crianças de 10 anos, como se fosse uma formatura, né? Porque a nossa escola, ela vai de 6 a 10 anos, a clientela dela, e a gente começou a trabalhar com essas crianças de 10 anos. E era um projeto apaixonante, assim, porque os meninos não queriam sair da escola sem passar pelo projeto. E como é que era a rotina e a dinâmica dessas peças que você citou? Então, essa era com as crianças. Mas quando o Hakumi chegou na escola, o que que aconteceu? As crianças queriam mais saber sobre ele, né? Cada dia era uma pergunta diferente. Quem é o pai do Hakumi? Quem são os irmãos do Hakumi? Então, o Hakumi teve que trazer a família toda, né, Hakumi? E lá, né, nesse lugar, a gente teve que fazer uma caixinha assim, que a gente recebia todas as cartinhas das crianças. Que aí a biblioteca, mesmo sendo lá no fundão, assim, que a minha casa é debaixo da biblioteca, eu escuto tudo que passa lá em cima. Mas aí, com as cartinhas, a gente sabia tudo que eles queriam saber da minha vida, da vida da minha mãe, do meu pai. E aí, quando a gente inventou essa primeira história que eu aprendi a ler, aí na segunda, teve uma turma lá que colocou um bilhete assim nas portas. Fuja, Hakumi, você não pode morrer, a diretora vai dedetizar a escola. Esse é o Rato Adormecido. Sim. Esse que ele está contando. Que ele tá contando. Aí foi surgindo as histórias através dessa vontade das crianças que estudavam lá. E eu, muito curioso, aí pedi para colocar essa caixinha de correio, aí a gente ficava sabendo tudo que eles queriam, tudo que eles precisavam e tudo que acontecia na escola. E aí, a cada ano, só para terminar de te responder, a cada ano a gente tinha que criar uma nova história de Hakumi Hakutia, para poder sanar essa curiosidade das crianças. Então, um ano foi essa história, o Rato Adormecido, que o Hakumi está contando, que a escola foi desratizada. Aí, no ano seguinte, a gente criou Os Amores de Hakutia, que foi quando os pais do Hakumi se separam, né? Já é uma história que fala de separação. E a gente foi criando a cada ano um novo espetáculo. São 12 histórias que nasceram todas do teatro. Nós temos aqui alguns títulos, né? E 6 deles foram editados, né? Pela editora Franco. Franco Editora, na verdade. Maravilha. Esse aqui quase que eu morri, envenenado. O Rato Adormecido. O Rato Adormecido. A gente brincou com esse bilhete que as crianças colocaram, que eles não queriam que eu morresse. Aí a gente falou aí
de morte, que quase que morri, mas ainda bem que eu não morri. E o interessante, Diego, que depois que o Hakumin e Hakutia surgiram, os dois, né, quando eles surgiram, tudo que a gente queria fazer na biblioteca se tornava mais fácil. Se a gente queria falar, por exemplo, de livro estragado, a gente não precisava criar uma regra, não pode estragar o livro. Era impositivo, era construído. A gente bastava dizer assim, o Hakumin hoje está muito triste porque recebeu um livro rasgado e engraçado, que é o livro que ele mais gosta de ler e ele está aqui rasgado. Aí as crianças já ficavam assim, né? Tinha aquele cuidado, tinha o Hakumin como um parceiro, né? Queria saber sobre a vida dele, mas também queria participar dos projetos e das ações pelas quais o Hakumin lutava, né? Que era o defensor de livros. E as crianças começaram a ser defensoras de livros também. Tanto que, quando a gente começou esse projeto, as crianças liam 2, 3, 4 livros no ano. No final, eles já tinham, assim, 15, 18 livros que eles liam no ano, a média. A gente teve que criar mais tempo de empréstimo durante a semana. O nosso acervo, que eram 4 prateleiras pequenininhas de livros, assim, mais ou menos dessa altura, passou a 30 mil livros, que é o que a gente tem lá hoje, né? Então, quem quiser conhecer a Biblioteca Maria Clara Machado hoje e conhecer de perto esse acervo, vai comprovar o que eu estou dizendo. Que fica na Escola Classe 18 de Taguatinga, onde começou o projeto. Isso, na Escola Classe 18 de Taguatinga, que fica na QND, próxima. Mas você não falou, tia Raquel, que para poder, esse acervo, ele foi aumentando assim, só aumentando, porque todo ano você e a tia Célia faziam os meninos renovar a carteirinha, e para renovar a carteirinha, eles tinham que dar um livro novo. Então, todo ano, a comunidade estava assim, tão, abraçou tanto, né? Junto comigo, com minha mãe, com a tia Raquel e a tia Célia, que aí eles nem importavam, não ficavam reclamando. Eles davam um livro novo todo ano, e aí a biblioteca foi só enchendo de livro, está lá cheia de livro. Hakumin, a Raquel acabou de falar que o número de crianças que passaram a participar e que passaram a ler muito mais foi impressionante. Eu queria saber, há criança que não gosta de ler? Quem não sabe ler, quem não, acha que livro é para ser uma obrigação, para poder ficar respondendo dever e tudo, tem criança que não sabe. Ou então não sabe escolher o livro que gosta, né? Que hoje em dia, depois do Harry Potter, nem tem assim, esse livro aqui é para criança, de 2 anos, esse aqui é para de 10. Depois do Harry Potter, menino de 7 anos lê o Harry Potter, então hoje qualquer livro, e a gente tem que aprender a saber o que a gente gosta de ler, né? E eu tô nessa. Para vocês que acompanham a programação da TV Comunitária, esse é o TV Simpro. Nós estamos aqui com o rato de biblioteca, Hakumin, e com a professora e escritora Raquel Gonçalves. Eu queria saber, então, um pouco mais como é que era a rotina de vocês, porque, assim, eu imagino, em 20 anos de projeto, algumas dificuldades surgiram, né? Quais foram as dificuldades? O que aconteceu nessa história de vocês aí? Aconteceram, assim, durante todos esses anos, várias vezes o projeto foi interrompido, né? Cada vez que mudava o governo, tinha uma interpretação diferente do projeto, às vezes colocava a gente, porque nós éramos professoras alfabetizadoras, sempre fomos alfabetizadoras, eu e Maria Célia. Então, de acordo com a interpretação do governo que entrava, não, vamos devolver essas professoras para a sala de aula para alfabetização. E a gente saía do projeto e voltava para a sala. Só que o projeto, ele foi tão abraçado pela comunidade como um todo, que a comunidade não deixava que o projeto fosse interrompido. Então, sempre tinha ações buscando o retorno do projeto. Fala da aula da cidadania. O Hakumin adorou a aula da cidadania. Como é que foi a aula da cidadania, Hakumin? Olha, teve um ano que chegou um governo novo aí que foi fazer a sala de despacho dele lá em Taguatinga. Aí, bem perto da escola que eu moro. Aí nós pegamos,
convidamos os pais e fechamos a escola e falamos assim, amanhã todo mundo vai para uma aula da cidadania lá no pé do governador. Aí nós fomos para lá para poder reivindicar a biblioteca aberta. E o governador assistiu a aula? Ele não assistiu, ele mandou um tanto de pessoa falar com a gente, mas foi mãe, foi aluno, foi pai, tudo. Aí acho que ele ficou com medo e aí abriu a biblioteca de novo. Então, algumas ameaças surgiram ao longo desses 20 anos. Várias ameaças. Várias vezes a gente retornou para a sala de aula, mas sempre a gente conseguiu retornar o projeto. E depois que a Maria Célia aposentou, no ano de 2009, e também eu me aposentei em 2014, ainda o projeto permaneceu até o ano passado. Agora, esse ano, ele está novamente, né, interrompido, não tem os profissionais para dar continuidade a ele, e a gente espera que essa festa de aniversário de 20 anos vá reacender nessa comunidade, nesses professores e no governo, que o governo se sensibilize para retomar o projeto, porque sempre o projeto foi uma referência de formação de leitores no Distrito Federal, né? E a gente não pode deixar essa história morrer assim, né? Imagina, tem que ter, quanto mais rato de biblioteca, mais pessoas inteligentes, né? E aí, eu acho que vai dar certo. E no próximo dia 6, vocês vão comemorar os 20 anos dessa obra, Deu Rato na Biblioteca, certo? Então, dessa obra surgiu outros projetos, que foram as peças. Então, assim, é um projeto que se consolidou, né? Existe uma proposta ou um projeto de levar esse formato para outras escolas do Distrito Federal? Em 2011, a gente deu um curso na EAP. 2009 mesmo. Começamos em 2009, depois em 2011, novamente a gente repetiu o curso pela EAP, com essa intenção, né? O curso Reinventando a Biblioteca, porque a gente acredita que essa sala de leitura, esse espaço de leitura dentro das escolas, ele tem que ser reinventado. E a gente conhece várias realidades dentro da Secretaria de Educação. Durante esses 20 anos, Racumi e Racuti percorreram várias escolas dentro do DF e a gente viu escolas, por exemplo, que são cuidadas por servidores que estão readaptados, professores readaptados, né, que fazem belíssimos trabalhos. Mas muitas vezes são pessoas que têm restrição de voz, não pode contar uma história. Então, a criança, ela precisa ter esse estímulo. Não basta colocar o livro na mão dela. Tem que mostrar para ela o que tem dentro do livro. Tem que falar da história, tem que contar a história, tem que falar do autor, tem que falar da editora, tem que falar dos personagens, tem que falar do mundo do livro, fazer com que a criança tenha essa intimidade com o mundo do livro para que ela se interesse por ele, né? Então, esse professor, que eu chamo de cupido, né, entre a criança e o livro, ele tem que existir. Seja um rato de biblioteca, seja uma fada, seja uma gata, seja um coelho, seja lá que personagem for, mas ele tem que existir dentro de uma sala de leitura. E a partir do momento que esse profissional está lá, dentro da escola, a gente sabe que sempre acontece o acolhimento da comunidade aos projetos. Quando a biblioteca se torna o coração das escolas, há o acolhimento dos professores, dos alunos, da comunidade em geral, e as coisas vão se adaptando, até que o projeto realmente tenha um formato de espaço cultural, que é o que tem que haver dentro das escolas, né? Como a gente está falando do nosso projeto, espaço de teatro, de leitura no recreio, de recreio artístico, como a gente tinha o espaço em que a criança fazia suas apresentações, a criança ser protagonista, a criança levar para dentro da escola aquele interesse que ela tem, sabe? Eu gosto de cantar, eu gosto de interpretar, eu gosto de dançar, e a escola dá esse espaço para que a criança entenda que o espaço escolar é dela, né? E que ela tem esse prazer de voltar, ela tem esse interesse de estar no espaço da escola. Maravilha. Você, Raquel, junto com a professora Maria Célia, escreveu vários livros, como você já citou aqui. Isso aqui eu ajudei. Você ajudou? Como é que foi, Racumi, o processo?
esse aí, porque tem esse outro aqui, ó, Ninho. No Ninho, aí faz a tia Célia mais a tia Raquel fizeram uma brincadeira assim de como nasce uma criança e como nasce um livro. Aí fizeram aquela brincadeira, um paralelo, né? E aí, no final, eu estava fazendo um livro que a professora minha me pediu. E aqui é o livro que eu fiz. Ah, então esse daqui é um livro já... É o primeiro livro do Hakumi. Que aí eu já sei ler, eu já sou rato de biblioteca, eu gosto de histórias de livro, aí comecei. Que maravilha, tá vendo? E ele nem sabia ler, né? Ele nem sabia ler, agora já está escrevendo, já está escrevendo. Por isso que dizem que a leitura faz a gente criar asas. Transforma. Não é de... Ai, não vou falar. Pois é, Diego, e a gente como profissional, a gente começou na sala de aula como professora alfabetizadora, a gente não tinha intenção nenhuma de se tornar escritoras, mas aconteceu. E agora a gente está com vontade, depois de aposentadas, de registrar isso como um projeto para professores. Exatamente, né? E os projetos futuros, professora Raquel? Pois é, a gente escreveu no ano de 2018, a gente passou o ano todo escrevendo um livro voltado para esses professores que se chama Reinventando a Biblioteca. Dessa vez para os professores. Dessa vez para os professores, contando esse dia a dia, detalhadamente como eram os jogos que a gente fazia em sala de aula, jogo de memória com livros, contando sobre o recreio artístico, contando sobre a aula do desabafo, que o Hakumi adora a aula do desabafo, né, Hakumi? Vou contar de como que é esse desabafo. Que na escola, muitas vezes a gente chega lá e tem um amigo meu que foi lá na secretaria, aí queria falar uma coisa que aconteceu com ele, aí tinha outras pessoas grandes, muita gente não dá importância à criança, deixa por último, né? Aí... Nesse desabafo a gente podia falar tudo. A gente subia assim num caixote e aí falar assim, se eu tive raiva da porteira que não deixou eu pegar o lanche lá perto onde que comprava lanche, né? Aí, ou então o banheiro que estava muito sujo, que ninguém estava importando, que caiu eu falava tudo, reclamava tudo, chamava aula de desabafo, eu gostava muito. Ai, que maravilha. Essa aula do desabafo chegou na sala dos professores, né? E começou a mexer também com o dia a dia dos professores, porque a partir do momento que a criança começou a colocar para fora as insatisfações dela, então a gente... se vê como protagonista também do processo? A escola teve que ir acolhendo essa crítica do aluno e transformando a escola para que realmente tivesse adequada às necessidades da criança em todos os sentidos, né? E fortalecendo, elevando a autoestima, né? Valorizando a voz e a palavra da criança. Isso é interessantíssimo. Mas sábado nós temos um evento completo de comemoração dos 20 anos, né? São 2 décadas. Mas são 20 anos do quê? Boa pergunta, né? Eu acho que são 20 anos de muita história, são 20 anos de muita luta, são 20 anos de muitas alegrias, porque eu posso falar por mim, pela Maria Célia, e o Hakumi pode falar por ele, pela mãe dele. Por mim, pela Maria Célia, eu acredito que a gente cresceu muito, não só como profissional, mas também como pessoa, porque a partir do momento que a gente esteve à frente de um projeto desse, de tanta importância e que conquistou tantos alunos, tantos professores e conquistou a comunidade, a gente foi se modificando, a gente teve que estudar mais, a gente teve que se aprofundar mais, tanto na nossa profissão, como em nós mesmos como ser humano. Acredito que a gente foi aprendendo ao longo desses 20 anos muita coisa que hoje a gente lamenta até ter aposentado nesse sentido, né? A gente vai acumulando tanta coisa boa, tanta história boa, que a gente tem vontade de continuar dizendo para os professores que estão novos aí, começando, que vale a pena sim, que não é porque muitas vezes a gente não tem a condição física, ou que a gente não tem a condição de material, não tem a condição financeira, que a gente vai deixar de criar projetos. Porque são esses projetos que fazem com que a gente tenha vontade de levantar de manhã e saia para trabalhar.
São esses projetos, são essas dinâmicas que a gente cria dentro da escola que faz com que a criança tenha o desejo de permanecer dentro dela também, né? Agora, o Hakumi Hakuti, eu não sei o que eles... Imagina se agora eu vou comemorar a festa só com a minha família. Sendo que eu fiz tanto amigo lá na escola, esses 20 anos, eu tenho que comemorar com todos os meus amigos que também se tornaram rato de biblioteca. Aí eu quero uma festa bem bonita, porque dificuldade a gente tem. A minha mãe, quando nasce, cada dia que ela nasce filho lá na minha casa, chega de 9 a 14 filhos de por vez. Aí eu tenho que fazer muitos amigos para poder entender isso tudo e lidar com minha família. Aí, 20 anos, eu vou comemorar sábado. Aí a minha mãe está fazendo um bolo grande, Um bolo para tamanho toda a de uma comunidade porta. escolar. Que maravilha. Eu estou gostando. Então, a Raquel, onde vai ser essa festa e quem quiser participar, como faz para participar? A entrada é livre, né? É na Escola Classe 18 de Taguatinga, onde nasceram Hakumi Hakuti, onde existe o projeto Reinventando a Biblioteca, mesmo ele estando interrompido, mas a gente acredita nesse projeto, na continuidade dele. E a gente está convidando todos os ex-alunos da Escola Classe 18, que a gente sabe que hoje são adultos, muitos são profissionais ligados à área, tanto da escrita, da leitura, jornalistas, né? Pessoas que amam a leitura e que muitas vezes a gente está com Hakumi Hakuti num shopping ou num evento literário, numa feira de livro, e a gente encontra um grupo de alunos, de ex-alunos que dizem assim, nós viemos aqui só porque a gente sabia que vocês estavam aqui, para dizer que hoje nós somos adultos. Hoje nós estamos na UNB fazendo o nosso curso voltado para a área de leitura, porque a gente aprendeu a gostar de ler lá na Escola Classe 18 com vocês. Professores que passam pela escola também, que dão esse mesmo depoimento, né? Então a gente convida toda essa comunidade escolar da Escola Classe 18, os ex-alunos, os ex-professores, a comunidade que já passou por lá e todas as pessoas que amam leitura e livros, né? Hakumi, qual é a mensagem que você deixa para as outras crianças e para os outros ratinhos que, assim como você, tem essa necessidade de aprender a ler e de consumir livros, ler livros? Qual é a mensagem que você deixa para essas crianças? Olha, que cada dia que elas leem um livro, ela pode até não gostar de um livro que pegou, mas pega outro que sempre vai ter uma boa história. E toda vez que ele lê, ele vai ficando mais inteligente. E aí vai fazendo mais amigos, nunca ele vai se sentir só. Aí, e se ele gostar, as bibliotecas são cheias de livros, que a gente pode escolher a dedo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E aí, ir para as escolas, toda escola tem que ter uma biblioteca, porque a biblioteca tem que ser o coração das escolas. Que maravilha, Hakumi, muito obrigado. Esse foi o programa TV Simpro. Nós recebemos hoje a professora Raquel Gonçalves, escritora e professora, e também um Hakumi, um rato de biblioteca. Muito obrigado pela presença de vocês e para vocês que agradecemos, né? Esperamos todos lá na festa do meu aniversário, do aniversário da minha história. Maravilha. Tá bom? E para vocês que nos acompanharam pela TV Comunitária e pelas nossas redes sociais, tanto do Simpro quanto da TV, muito obrigado. Continuem aqui na TV Comunitária de Brasília. Até mais.